O paciente dá entrada no hospital com uma estranha síndrome. Ele tem sonhos longos demais. Ao acordar, mesmo que ele tenha dormido poucas horas, ele sente como se tivesse vivido um dia inteiro, acordando assim traumatizado, sem entender o que é realidade e o que é sonho. É aí que ele conhece Dr. Kuroda, e esse doutor promete que irá estudar o que ele está sentindo, porém ele acha que aquilo ali não passa de talvez alucinações devido ao estresse ou algum trauma que o paciente tenha passado. O paciente chama-se Mukoda e é um homem que já está sofrendo com essa síndrome há algum tempo. Ao dar entrada no hospital, o Dr. Kuroda, a princípio, não acreditando muito na história dele, promete que ele irá sanar qualquer problema, mas eventualmente nós descobriremos que o Dr. Kuroda não é nada do que ele promete. Em meio a isso, descobrimos também uma paciente que está sofrendo com um tumor benigno e ela terá que ter ele removido. Porém, o tratamento e a ideia de passar por uma cirurgia a deixam muito assustadas e com medo de morrer. Esse medo de morrer faz com que ela tenha insônia e é num dia desses que ela encontra com o Mukoda passeando pelos halls do hospital, falando sozinho, com medo de seus sonhos longos. Ela então conversa com ele e fala que ela tem medo de dormir porque ela tem medo de não acordar no outro dia e também tem medo de ir para a cirurgia, pois ela tem medo de morrer. E se esse tumor benigno não for benigno? E vários outros questionamentos. O Mukoda então conta para ela sobre sua estranha síndrome, falando que ele tem medo de morrer porque ele dorme e tem sonhos muito longos e o maior medo dele é morrer no meio desses sonhos e nunca mais acordar. Ela acha que o Mukoda é maluco, porque esse negócio de sonho longo não existe. Então ela acaba não dando muita atenção para ele e volta para seu quarto. Porém, Mukoda começa a sofrer cada vez mais com sua estranha síndrome. Ele agora não tem mais sonhos que duram apenas horas ou dias, e sim semanas, estendendo-se até meses. O Dr. Kuroda então começa a ficar perplexo com a não melhora de seu paciente e o leva então para dentro de uma sala para fazer um estudo baseado no seu sonho profundo, no seu sonho REM, colocando assim alguns receptores para medir os estímulos cerebrais. É aí que ele nota que ele tem absurdos movimentos nos olhos. Esses movimentos se manifestam quando a pessoa está tendo um sonho profundo, um sonho intenso. E os movimentos dele equivalem a ondas cerebrais que seriam de estímulos durante dias, eventualmente meses, anos, décadas e séculos. Os sonhos dele agora estão durando verdadeiros períodos históricos. E o Dr. Kuroda não sabe o que realmente causa isso. E ele começa então a transformar o seu paciente Mukoda em uma verdadeira cobaia de um experimento bizarro baseado em seus sonhos. Os seus sonhos começam a ficar cada vez mais intensos. Seus sonhos começam a ficar mais intensos e mais duradouros, assustando o médico, mas ao mesmo tempo deixando ele fascinado. E esses sonhos começam a afetar não só psicologicamente o Mukoda, que já está sofrendo de insônia e alucinações. Ele está sofrendo com alucinações que já faz com que ele não consiga separar quando os seus sonhos pararam e quando eles ainda estão acontecendo. Do ponto que mesmo com insônia ele começa a sonhar acordado, enquanto seus olhos ficam abertos de uma maneira bizarra e olheiras profundas começam a aparecer debaixo de seus olhos. Mukoda então começa a sofrer uma estranha mutação, ele começa a perder sua aparência humana. O Dr. Kuroda diz que talvez Mukoda esteja evoluindo para um ser além da humanidade, ele esteja transcendendo sua própria humanidade. Porém, a verdade é que ele está se transformando mais num monstro e não em nenhum tipo de ser avançado. O que está acontecendo com o Mukoda é uma mudança asquerosa, ele está com uma aparência demoníaca, perdendo seus cabelos, ficando com a pele cinza e enrugada como se estivesse envelhecendo, seus dedos estão se tornando longos, seus braços esguios e sua cabeça expande cada vez mais, tornando-se quase ali como um alienígena. E o Mukoda, em mais uma de suas noites de pesadelos e alucinações, está caminhando mais uma vez pelo hall do hospital. É quando aquela mesma garota que eu falei no começo acaba olhando para ele e acaba ficando aterrorizada. E ela comenta com uma das enfermeiras quem seria aquele monstro que estava vagando pelo hospital, dizendo que ela não quer mais ficar ali. A enfermeira tenta tranquilizar, dizendo que aquilo ali não era nada, devia ser só um pesadelo. Porém, o Dr. Kuroda entra em contato com ela e conta que aquilo ali na verdade é o seu paciente, mas que ela não deve ter medo, pois ele logo estará curado. Ela desconfia, porém acredita no médico. Algum tempo depois, os sonhos de Mukoda tornam-se tão intensos que ele simplesmente não para mais de sonhar. Ele está vivendo o estado de sonho eterno. E o Dr. Kuroda, ele está lá monitorando, porém ele acaba dormindo, porque ele já está há dias ali acordado, monitorando os estímulos cerebrais. Porém, como se fosse ali uma obra do destino, o Dr. Kuroda acorda bem na hora em que o Mukoda literalmente perde seu corpo. A alma de Mukoda sai do corpo e ele esfarela na frente do médico, dizendo algumas palavras antes de se despedir. É aí que aparecem então estranhos cristais que ficaram do pó que o garoto se tornou, O Mukoda, que era um rapaz jovem e saudável, virou simplesmente um monte de cinzas em cima de alguns cristais vermelhos.
Esses cristais vão se mostrar como sendo a causa para esses sonhos estranhos que o Mukoda tinha. Dr. Kuroda então guarda esses cristais para estudá-los e descobrir o que será que seriam eles. Então, o Dr. Yamauchi, que é o seu amigo e que cuida daquela paciente do câncer benigno, do tumor benigno, entra em contato com ele para falar que agora a garota se queixa de estar tendo sonhos estranhos, assim como o paciente dele, e ele acredita que talvez seja uma doença contagiosa. É aí então que ele fala com o Kuroda, e o Kuroda tenta só desconversar e não sabe bem o que era. Ele diz que foi uma morte misteriosa e que o paciente realmente faleceu de uma hora para outra. O Yamauchi, não contente com isso, entra escondido dentro da sala do Kuroda para descobrir fitas de vídeo grotescas e assustadoras, que mostram verdadeiros estudos e experimentos que parecem que vieram de um filme de terror que ele fazia com o pobre Mukoda e com outros pacientes, em especial Kana, que foi a primeira paciente dele. Kuroda começou a fazer experimentos com essa garota anos atrás, já estudando esses cristais vermelhos, que são a causa desses sonhos longos. É aí então que o Kuroda entra na sala e choca o Yamauchi, que fica traumatizado ali e pergunta ao seu amigo que ideia maluca era aquela. Kuroda então conta que os seres humanos têm medo de morrer, pois eles temem o que tem após a morte. Porém, se eles conseguirem sonhar eternamente, eles conseguirão fugir desse medo e conseguirão ou morrer tranquilos, ou conseguirão simplesmente viver eternamente enquanto sonham. E ele quer descobrir qual é a chave para atingir esse estado. Como o Mukoda falhou, mas ele acredita que estava cada vez mais perto de dar certo. O Yamauchi então fala que ele está maluco, que ele vai vazar aquelas fitas que mostravam tudo que o Dr. Kuroda vinha fazendo. Ao tentar sair da sala, em um momento de raiva, Kuroda então mata seu amigo Yamauchi e também mata uma enfermeira. Porém, ao fazer isso, ele nota que a câmera de vídeo que ele deixava ligada transmitindo 24 horas ainda estava gravando aquilo. Então ele foi obviamente filmado matando seu amigo. É aí que ele entra em surto e acaba acordando numa cama de hospital, apenas para descobrir que nada daquilo aconteceu. Após a morte de Mukoda, o que acontece é que o Dr. Kuroda começou a consumir aqueles cristais vermelhos, pois ele não conseguia dormir. Ele dormia e nunca sonhava, ele tinha péssimas noites de sono. E como meio que uma maneira de tentar se incluir ali naqueles sonhos longos e escapar da sua vida terrível, ele começou a consumir aqueles cristais vermelhos. E ele estava na cama, preso pelos braços, e o Dr. Yamauchi, seu amigo, falava com ele: "O que aconteceu com você, Kuroda? O que aconteceu com você?" E perguntando como é que ele tinha passado a noite. Ele então contou que ele teve um sonho longo, onde ele cuidava de um paciente que tinha os mesmos problemas dele. Então ele olha para suas próprias mãos e vê que ele está totalmente transformado, com a mesma aparência monstruosa que o Mukoda, seu antigo paciente, teve. E ele também começa a receber alguns tipos de relatos ali do Yamauchi, falando que ele não entende porque o Kuroda fica o dia inteiro escrevendo o nome da paciente Kana na parede e andando pelo hospital falando palavras sem sentido. E ele diz que ele nunca fez aquilo, quem fazia era o seu paciente Mukoda. E ele diz que não, que tem registros de vídeo disso acontecendo. E dá a ele um espelho. Quando ele olha no espelho, ele vê que o seu rosto está ainda pior que o do Mukoda. E assim ele fica completamente insano e acaba o filme com essa cena. O filme Long Dreams ele é baseado em um mangá de mesmo nome, criado pelo glorioso Junji Ito, que a gente já fez vários vídeos aqui no canal, eu vou estar deixando todos aí no card para vocês assistirem depois. Essa história, no mangá, ela termina diferente. Ela não termina com o doutor ficando louco. Ela termina com o doutor contando simplesmente que ele também consome esses cristais para tentar ter sonhos longos. E ele mostra que ele também está usando os cristais naquela garota, na que tinha o medo do câncer, do tumor benigno lá dela. E ele estava usando nela para ver se ele conseguia trazer a vida eterna com esse mesmo plano. No filme, eles adicionaram esse plot twist, onde o doutor também enlouquece e acaba sucumbindo, virando um monstro. Provavelmente no mangá, se o Junji tivesse estendido um pouco a história, teria acontecido a mesma coisa, Ele também teria virado monstro, visto que ele estava consumindo os cristais, E essa foi a história. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês compartilhem e também peço, pessoal, que vocês deixem nos comentários aí histórias do Junji Ito que vocês gostam, que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Porque como vocês sabem, Junji Ito é um dos autores mais renomados do terror japonês e um dos mais famosos também. Eu sei que vocês curtem muito vídeos sobre ele e tal. Então, pra mim, trazer vídeos sobre esse cara sempre é um prazer. Nunca é uma dificuldade, Vocês sugerirem a história deles, eu trago. Eu já trouxe praticamente todas, faltam pouquíssimos mangás dele para eu contar a história. Alguns que eu não falei ainda foram Hellstar Tamina e também o Black Paradox. Então, se vocês quiserem que eu traga ele em mais detalhes, é só comentar aqui embaixo. Peço mais uma vez que vocês compartilhem também para aumentar o engajamento do canal e também aumentar a relevância desse vídeo dentro do YouTube, tá? É muito importante que vocês compartilhem, nem que seja em uma rede social que for, em um Instagram, um WhatsApp da vida. E eu também peço que vocês, por favor, se inscrevam se forem novos por aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e se cuidem, pessoal!